Bom dia, amigo e amiga. Estamos diante de uma nova semana e com certeza temos muitas coisas por fazer. Martim Lutero disse em certa ocasião: "Hoje tenho muito a fazer, portanto, hoje vou precisar orar muito." Se temos muito a fazer nesta semana, comecemos com Deus para que nossa fé seja fortalecida. A sua palavra nos diz neste dia, conforme Gênesis capítulo 18, versículo 14, "Será que para o Senhor há alguma coisa impossível?" E do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5, "Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé." Qual é o tamanho da sua fé? Fé tem tamanho? É possível medir o tamanho da fé? No Novo Testamento, há expressões que parecem responder afirmativamente a essas perguntas. A fé pode ser pequena ou grande. Ao ver o medo dos discípulos em meio à tempestade, Jesus diz: "Como é pequena a fé que vocês têm." E diante da insistência da mulher cananeia para que sua filha fosse curada, Jesus diz: "Mulher, você tem muita fé." Sim, podemos falar em diversos níveis de conhecimento e vivência da fé, mas não podemos medir o tamanho da fé como se mede a altura de uma pessoa. O pedido dos discípulos, "aumente a nossa fé", reflete a situação de uma comunidade que está sendo questionada acerca da sua fé. Os discípulos entendem que a solução para a dúvida é o tamanho da fé. Por isso, o pedido: "aumente a nossa fé." Em sua resposta, Jesus corrige o entendimento dos discípulos, ao contrapor que a fé do tamanho de um grão de mostarda seria suficiente para arrancar uma figueira com uma ordem e replantá-la em outro lugar. Em discussão está não o tamanho da fé, mas a fé em si. O pedido por uma fé grande dá a entender que ela muito pode, que é capaz de enfrentar todas as dificuldades. E aqui reside um perigo. Esta fé grande leva a pessoa cristã à autossuficiência da confiança em si mesma. Aí deixaria de ser fé por não confiar em Deus, o doador da fé. O exemplo de Jesus para caracterizar a fé correta, que mesmo quando pequena produz grandes efeitos, corrige um mal-entendido muito comum entre pessoas cristãs: desligar-se da realidade do mundo. A pessoa crente não é aquela que fica olhando para o céu, esquecendo-se dos problemas, conflitos, contradições e injustiças, esperando de Deus milagres que transformem a realidade. A fé, mesmo a mais insignificante, quando tem Deus por base, é uma fé que transforma a realidade, pois para Deus nada é impossível. Fé grande ou fé pequena? Não é o tamanho da fé que importa, mas o tipo de fé. A fé que nasce do ouvir a palavra de Deus e que se coloca a seu serviço. Pense nisso, amigo e amiga. Oremos. Amado Deus, necessitamos da Tua orientação em nosso viver. Auxilia-nos quando duvidamos na fé. Que Teu Santo Espírito esteja conosco em nosso viver e nos oriente nos Teus ensinamentos. Por Cristo Jesus. Amém. Um abraço e até o dia de amanhã.
Música